Dá para conhecer Verona em um bate-volta? Hoje eu vou te mostrar exatamente o que priorizar, o que dá tempo de fazer e o que talvez não compense. Tudo em poucas horas na cidade. Estamos aqui chegando já nesse primeiro ponto, que é o Teatro Romano. E vamos ver aqui quanto que é, se cobra alguma taxa, né? A maioria deles cobra um ticket, um preço, para ver o monumento. Mas vamos ver se isso aqui cobra. E nós olhamos ali agora o ticket para entrar e acessar essa parte aqui do Teatro Romano. Custa cerca de 9 euros o ticket geral, né? E tem acesso a toda a parte arqueológica aqui. Já vindo aqui por esse lado aqui, perto da Ponte Pietra, que é um outro ponto que nós vamos passar aqui. O curioso é essa parte aqui dos botes, as pessoas atravessando ali próximo àquela cascata de água. Olha lá, e a pessoa quase que toma um banho. E aquela ali então é a Ponte Pietra. É uma ponte interessante porque nós vemos ali duas cores nela, né? Porque uma é a parte original, a mais clara, onde foi construída pelos romanos, e ela ainda preserva a estrutura original. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial, pelo que pesquisamos, que é essa parte mais escura dos tijolinhos ali, né, que ela foi destruída, mas depois ela foi reconstruída, como eu já disse, com a forma original. E aqui do lado então é as ruínas do Teatro Romano, que nós estamos passando ao lado. A Ponte Pietra ela fica mesmo ao lado já do Teatro Romano. Bom, aqui do outro lado da ponte então é a paróquia que tem ali. E o interessante é que, assim, olhando a arquitetura das casas aqui, nós vemos que lembra muito o estilo de Veneza, o estilo da arquitetura veneziana, né? Aqui do lado nós vemos já uma cafeteria com alguns salgados, alguns dos preços aqui praticados também. E vemos aqui que a maioria segue são preços baratos até, né? De lanches. Caminhando por aqui, olha que massa fresca, que legal. Pelo que eu entendi aqui, você escolhe, né, o tipo de massa que você quer. É um restaurante. E eu ouvi um cliente saindo e falou que estava mesmo fantástico aqui. Olha aqui a massa também preparada ali, ó. Provavelmente eles fazem ali um molho e deve ser mesmo uma delícia. Então, andando pelas ruas aqui, a gente encontra várias coisas assim, qual a massa típica, né? Que é algo comum aqui da Itália. E já vemos também muitas varandas com flores, que é o que a gente espera, né, ao chegar aqui em Verona. Essa parte assim mais romântica, né, visto que é a cidade que diz que inspira o amor. Lembrando aí Shakespeare, né, o Romeu e Julieta. E falando nisso, estamos indo a caminho para lá, para a parte mais central, que é a parte que tem mais atrações. Então, já perto desse restaurante onde tinha massas frescas, aqui tem uma placa indicando aqui a direção para ir para a Rua da Julieta, para a Casa da Julieta. Então nós vamos naquela direção e é uma ruazinha bem interessante, cheia de varandas com flores e umas casas bem diferentes. Aqui então já começa essa rua e olha só as varandas, tanto que é diferente. Alguns lugares cheios de flores, né? E bem movimentado também. Aqui no meio do caminho achamos uma praça bem movimentada com pessoas e tem até uma feirinha ali atrás. Vamos andar aqui um pouquinho só para conhecer mesmo. E essa praça então é a Praça dell'Erbe. O interessante é que essa praça aqui ela tem uma fonte, que é a fonte da Madonna, é o nome dela. Que essa aí é a frente. Que essa aqui é a frente, vamos mostrar. Não é uma fonte igual as de Roma, mas é uma fonte bem bonita também. E lá no fundo nós temos a Torre Lamberti, que tem um relógio imenso. E aqui já achei os imãs, que eu gosto de levar de recordação, né? Olha que legal. Mostra mesmo os pontos turísticos, né? Eu acho que eu vou escolher algum daqui. E na feira tem muito mais coisa interessante. Olha aqui que legal. Artesanato, pecinhas para quem gosta de colecionar, assim, curiosidade e levar aquela lembrancinha da cidade, né? Vamos descer mais um pouquinho. E aqui nós vemos mais itens também. Mais imãs aqui de geladeira também. E algumas das esculturas aqui da cidade de Verona.
das principais, por exemplo, a Arena e outras. Saindo aqui da feira também, ó, tem um bom lanche, muita opção aí de comida. E agora a gente tá descendo essa rua a caminho já da casa da Julieta, que tá bem perto aqui, falta menos de 2 minutos. E esses ímãs de geladeira, a gente sabe que hoje em dia a gente consegue comprar isso até pela internet, no AliExpress, por exemplo. Mas, assim, eu acho que a intenção para nós é que assim, a gente visitou esse local e trouxe desse local essa lembrança. Então, por mais que a gente saiba que encontra na internet, para nós tem um valor sentimental também, né? Que passou ali pelaquele lugar e conseguiu trazer essa lembrancinha dali. E agora entramos numa parte aqui de uma rua que é a caminho da casa de Julieta, que está uma fila e uma multidão imensa. Olha só, e eu acho que é a fila para entrar na parte da casa. Tem até um cachorro aqui. Então aqui essa é a entrada para a casa de Julieta e conforme mostramos ali, tem uma fila imensa para acessar essa parte, né? E também é pago. E aqui a fachada, mas a parte principal, a casa é lá dentro. E nós não vamos acessar essa parte não, porque a fila tá grande mesmo. Olha aqui, de lá onde a gente estava lá atrás até ainda aqui, isso tudo aqui ao lado é fila, né, para acessar essa parte, então não vai dar certo não. A casa de Julieta nada mais é do que uma lenda, na verdade, porque essa casa, na verdade, pertence àquela família com o sobrenome Capelo, que na verdade lembra aquele nome Capuleto, que é o da história de amor da família de Julieta. Ou seja, essa lenda ficou tão forte que é como se fosse mesmo real a casa que Julieta morou, mas não é provado historicamente, né? Teve realmente uma Julieta ali. Mas na verdade essa casa ela é uma construção medieval que data de 1597. E o interessante e curiosidade também é que William Shakespeare ele nunca esteve em Verona, nunca visitou aqui, mas ele baseou a sua história para escrever Romeu e Julieta em outros contos literários italianos. E aqui do lado nós já vemos a parte da Torre de Lamberti. Vamos acessar essa parte aqui, só para ver como que é essa parte de dentro. Então, do lado da Torre Lamberti, nós já temos outras coisas aqui bem interessantes. Aqui ao lado temos o Palácio Scaligeiro, que é toda essa parte aqui, né? E lá ao fundo nós vamos passar agora também a tumba, né, de Scaligeiro. E falando um pouquinho da família Scaligeiro, eles foram extremamente importantes aqui para Verona e toda essa região ao entorno, né? Porque era uma família extremamente importante, poderosa e rica, que dominou várias regiões aqui, inclusive a parte de Lake de Garda, onde estivemos, né? E vários castelos que lá existem foram construídos também por essa família. E essa tumba aqui foi feita em homenagem a eles, a essa família. Então é uma construção já no estilo gótico, que tem uma certa imponência, e também já vemos algumas figuras entalhadas ali, por exemplo, ali de uma tumba, né? Aqui também tem outra. E aqui é a Porta Borsari, a gente vê ali atrás, que é uma porta do século I, que servia como entrada da cidade. E ela é toda feita em calcário. Agora, saindo da Porta Borsari, a gente vai pegar uma rua que vai dar direto na arena. E é uma rua bem bonitinha, né? Olha lá as varandas. Que legal. E é uma caminhada aí rápida, acho que 2 minutos a gente chega lá. E é bem legal andar por essas ruas aqui de Verona, porque assim, toda a cidade ela é muito histórica e traz construções muito históricas também, datadas ali de 2000 anos. Então aqui nós já até conseguimos ver ali parte da arena. E à medida que vamos chegando mais perto, vai tomando conta da imagem a estrutura, olha só isso.
E vale destacar também que a arena aqui de Verona, além de ser muito bem preservada já por mais de 2000 anos, ela ainda contém espetáculos, por exemplo, óperas e outros festivais, inclusive. Exatamente, a gente estava vendo cartaz, inclusive hoje teve uma apresentação de orquestra, às 5 horas da tarde, e dizem que a acústica é perfeita, então é o local ideal mesmo para esses espetáculos. E aqui está tendo alguma apresentação artística. E geralmente essas apresentações assim, onde acumula muitas pessoas aqui na Europa, é as famosas praças para ladrõezinhos de carteira agirem. Então tem que tomar cuidado, viu? Olha que legal também. Nós estamos vendo aqui agora, o senhorzinho estacionou o carro aqui. E na verdade é um elevador para carros. E o carro desceu ali, ele vai ser automaticamente estacionado em alguma parte. Modernidade. Bom, e esse aqui então é o Castel Vecchio. E nada mais é do que um palácio restaurado com coleções de escultura. Eu tô vendo aqui, a entrada é 9 euros e só abre às 10 da manhã, então já tá fechado também, não dá pra gente visitar agora. Estamos aqui ao lado do Castel Vecchio então, e vamos passar numa parte aqui onde é a ponte, né, que atravessa o rio. Olha, essa aqui também é a entrada. Muito louca, muito diferente e bonito. E cruzando a ponte aqui, essa aqui é a visão que nós temos. E é um ponto muito turístico, isso que a gente vê aí muita gente passeando, também muitos artistas de rua, né? Por toda a Verona, a gente já passou por vários. E estamos indo ali agora num mirador que está logo ali na frente. Olha, lá ao fundo é um funicular, é aquela rampinha lá. Ele dá para subir com um carrinho, né? A gente vai tentar ver se descobre o preço para subir. E dizem que também dá acesso via escadas, né? Vamos lá ver. E lá de cima dá uma vista linda dos telhados aqui de Verona, com o fundo do rio também, né? Dizem que é muito bom ao pôr do sol, que é aquela vista mesmo incrível. Bom, então essa aqui é a entrada do funicular e nós vamos ver ali quanto que é o ingresso. E já chegamos aqui no funicular e a subida então, se for para subir e descer, são 3 euros e só um percurso 2 euros. Mas como nós estamos bem animados, nós vamos de escada. Não sei quantos degraus são, mas vamos subir tudo isso de escada. Bom, e aqui começa então o percurso da escada. E são 12 minutos de escada. Então vamos ver lá se estamos com essa animação toda. Olha o ânimo da pessoa querendo subir a escada. E... Não, tá bom. É hora de ver quem treina e quem não treina. E olha o nível da escada. A gente vê que tem muita gente que faz as paradas, né? Mas dá pra ver pela voz que já tá um pouco ofegante. Não é fácil. Mas à medida que já vamos subindo, olha só a vista que vamos tendo aqui. E afinal subimos aqui e não deu nem 4 minutos de caminhada na escada e já estamos no topo, no mirante. E olha só a vista. Com o pôr do sol ali. Ó, e um localzinho especial aqui também, diferenciado, porque o pessoal fica tudo aglomerado naquela parte ali. Mas logo aqui, já do lado do funicular, tem essa área aqui onde é possível apreciar melhor a vista, viu? E hoje encerramos nossa caminhada aqui por Verona com essa vista linda.